Extensão rural e desenvolvimento sustentável. Você tem, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é interessante perceber a história, tá? Porque esse termo ele não surge de uma só vez. Primeiro aparece o termo desenvolvimento e depois desenvolvimento sustentável. Então, o termo desenvolvimento ele é discutido ali desde praticamente nos anos 1930 que aparece esse termo, mas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E você tem a ideia da chamada escola neoclássica da economia, que depois ela vai ser atualizada, podemos dizer assim, vai dar origem à chamada Escola do Desenvolvimento Sustentável FRAC. Já a escola pós-desenvolvimentista ela vai surgir como uma crítica à noção de desenvolvimento. E ela vai dar origem à chamada sustentabilidade forte, né? Vou colocar aqui, entre aspas. Esse aqui é o termo de origem. Então, o que é que essa escola neoclássica pregava? Que o desenvolvimento do país é mensurado através do aumento da sua produtividade, do aumento do produto interno bruto. E aí, nessa época, que foi justamente nos anos 30 que a extensão surgiu ali institucionalmente, você tinha que a extensão deveria ser voltada para o aumento da produtividade agrícola. Esse era o foco. Quanto mais produtivo um país, mais desenvolvido ele era. Já a escola pós-desenvolvimentista, ela criticava a extensão como estava sendo feita, porque essa escola também criticava essa ideia de produtividade, de que você sempre tem que aumentar a produtividade dentro de uma lógica capitalista. Tá? Isso poderia aumentar a desigualdade na visão do pós-desenvolvimentista, poderia causar impactos ambientais, poderia gerar pobreza, então tem toda essa ideia. Tem aqui uma sequência de aulas sobre desenvolvimento sustentável, para vocês entenderem melhor como é que essas escolas ocorrem, mas você tem essas duas visões aqui. Uma visão da extensão com foco exclusivo na produtividade e outra com um foco no chamado desenvolvimento social, que na visão dessa escola se difere do desenvolvimento meramente econômico. Então, se criticava, por exemplo, a forma como a extensão era feita de cima para baixo, sem considerar os conhecimentos locais. A sustentabilidade forte, que é essa sustentabilidade que vem dessa corrente aqui, ela defende a extensão rural feita com base na agroecologia e na participação popular. Tá? Essa é a ideia. A produção local seria mais adequada ao desenvolvimento sustentável. Então, propõe o intervencionismo estatal local, defendido inclusive por liberais. Olha só que interessante isso aqui, tá? Porque quando a gente fala de liberalismo, muitas pessoas pensam que é a ausência de Estado, é Estado mínimo, é sem Estado, ou coisa parecida. Na verdade, isso tem um nome que é anarcapitalismo, ou melhor dizendo ainda, anarquismo. Os liberais eles não vão ser necessariamente contra o Estado, eles vão ser a favor de um Estado de fato eficiente, e isso pode não ser um Estado mínimo. Mas você tem um outro liberal clássico, que é o Milton Friedman, que ele vai fazer o seguinte: se o Estado tiver que existir, que ele exista muito mais atuante no nível local do que no nível nacional. Então, foi um slogan aí do ex-presidente, né, que seria mais Brasil e menos Brasília. Então, você dá mais autonomia para os governos locais. Tem uma crítica em relação a isso, porque os governos locais, em tese, você teria maior patrimonialismo, maior corrupção, mas, enfim, é uma discussão muito forte. Mas, assim, esse desenvolvimento local, ele vai, de certa forma, se opor ao desenvolvimento nacional das correntes da economia desenvolvimentista, por exemplo, né, da corrente ali do nacional desenvolvimentismo, mas ele também não vai ser, de fato, necessariamente aceito por todos os liberais. Os liberais vão ser mais radicais e vão dizer que o Estado não deve intervir, principalmente em assuntos econômicos. Tá? Mas, assim, a sustentabilidade forte vai buscar essas técnicas da agroecologia, mais a participação popular como um paradigma. E por que a produção local seria a mais adequada ao desenvolvimento sustentável? Hoje você tem um paradigma do desenvolvimento sustentável que a ideia é assim, haja localmente e pense globalmente. Porque os produtos locais, eles impactam menos ao meio ambiente, ou eles tendem a impactar menos ao meio ambiente, pelo menos é isso que defende a escola da sustentabilidade forte. Por exemplo, se você vai consumir um produto que vem de longe, você tem um custo ambiental muito grande, que é o custo do transporte. Você está emitindo CO2 para transportar esse produto. E aí, isso muitas vezes não entra no cálculo econômico. Se o Estado não atuar, o mercado pode não inserir isso no cálculo econômico. Isso é o que a gente chama na economia de uma externalidade negativa.
E aí esse dano ambiental, ele vai ter que ser absorvido por todo mundo, e aí vai causar um prejuízo, inclusive, à própria economia, tá? Mas também à sociedade como um todo, né? A saúde da sociedade, enfim. E aí, portanto, você produzir localmente e criar um mercado local seria mais adequado para o desenvolvimento sustentável. Aqui no canal tem uma aula sobre desenvolvimento endógeno. Vocês podem assistir que eu exploro melhor essa relação entre desenvolvimento local e desenvolvimento sustentável. Então, olha só qual é o dilema aqui. Você tem a produção intensiva, que é aquela produção de larga escala, tá? Voltada para sempre melhorar aumentar o PIB, a produtividade, voltada na economia neoclássica. Você tem a Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma revolução que aconteceu nos anos ali 50, 60, 1950, 1960, que foi a revolução advinda dos defensivos agrícolas, né? Então, o DDT, o Aldrin, o Edrin, são vários defensivos agrícolas que aumentaram a produtividade da agricultura e produziram mais alimentos, mais insumos agrícolas, enfim. Você tem a produção extensiva, que seria a produção produções agrícolas alternativas. Você tem hoje, né, as modernas técnicas de compostagem, voltadas para pequenos agricultores. Você tem aqui a própria que a agroecologia, né, vai focar nisso aqui. A agroecologia aqui, pequenos agricultores, tá? Aqui você não vai ter, aqui geralmente é uma grande empresa que cria um monopólio. Monopólio não, monocultura, seria o termo monocultura. Monocultura. Aqui não, você vai ter pequenos agricultores atuando ali em pequena escala, mas são vários aí, teoricamente aqui você vai ter um maior desenvolvimento social, pelo menos o que prega a corrente lá da produção extensionista. Esse conflito ele vai ser bem intenso quando a gente fala de extensão rural. Tá? Vão ter aqueles que vão defender que você tem que ter, de fato, uma maior produtividade agrícola e deslocar a mão de obra do agro para as indústrias, para aumentar a produtividade do país. Isso, dentro de um paradigma de extensão rural, vai ser defendido por um intervencionismo mais forte do Estado a nível nacional. Aqui você vai ter aqueles que defendem que não, você vai ter que priorizar os pequenos agricultores, com compostagem, agroecologia, enfim, para ter mais um desenvolvimento associado à questão local.